O crime de estupro. Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que Santa Catarina tem queda nos casos entre 2022 e 2023, mas é o quinto estado com o maior número de ocorrências. Ladrão preso em Blumenau. Polícia prende homem que furtou e arrombou o cofre com R$200 mil em dinheiro. As manchas alaranjadas no mar. Maré vermelha provoca interdição em alguns pontos de cultivo de moluscos em Santa Catarina. O preço da gasolina. A Agência Nacional do Petróleo aponta que reajuste para as distribuidoras já impacta nos preços do combustível nas bombas dos postos. Série B do Campeonato Brasileiro. Chapecoense encara o Novo Horizontino fora de casa na abertura da 16ª rodada da competição. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com o adiamento da inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis, confirmada hoje pela concessionária responsável pela obra. A mudança está relacionada com a vinda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao estado. Em nota, a Arteres Litoral Sul informou que, devido a ajustes em agendas das autoridades que vão participar da inauguração, a data de entrega do contorno viário da Grande Florianópolis foi adiada do dia 2 de agosto para o dia 9 de agosto. A nova data coincide com o lançamento da primeira das 4 fragatas da classe Tamandaré pela Marinha, que vai ocorrer em Itajaí, no litoral norte, que também teria a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, o presidente deve vir a Santa Catarina para a agenda dupla dos 2 eventos, contorno viário e lançamento da fragata. O assunto agora é a segurança pública. Dados alarmantes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública foram divulgados hoje. O Brasil registrou um estupro a cada 6 minutos em 2023. Os números do estupro e do estupro de vulnerável aumentaram 6,5% no país em relação a 2022. As meninas negras, de no máximo 13 anos de idade, são as maiores vítimas. Em 84,7% dos casos, os estupradores são familiares ou conhecidos das vítimas. E o crime é consumado nas próprias residências dessas vítimas. Esses são alguns dados nacionais trazidos hoje. O repórter Ronaldo Penido traz agora os principais dados catarinenses relativos a estes crimes. Os dados são da edição 2024 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Santa Catarina tem dados preocupantes relacionados ao número de casos de estupro e estupro de vulnerável. Santa Catarina teve em 2022 1.536 casos. Em 2023, esse número diminuiu para 1.469, uma queda de 4,4%. Mesmo assim, o estado é o quinto do país em número de estupros. Agora, o estupro de vulnerável contra menores de 14 anos. Santa Catarina registrou em 2022 3.165 ocorrências. Em 2023, foram 3.310. Houve uma alta de 4,6%. Santa Catarina tem o 8º maior total de casos deste tipo de crime entre os estados brasileiros. De positivo, o estado apresentou redução no número de casos de homicídios dolosos, ou seja, aqueles que têm a intenção de matar. De 597, passou para 522. De latrocínios, de 25 para 12. De mortes violentas intencionais, de 686 em 2022 para 680 em 2023. Santa Catarina, de acordo com o anuário, tem a segunda menor taxa de mortes violentas do país, atrás apenas de São Paulo. Com informações de Florianópolis, Ronaldo Penido, para o Band Cidade. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Vênus para desarticular um grupo acusado de contrabandear toxina botulínica, que é o popular Botox, de uma marca não autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades paulistas de São Paulo, Osasco e Leme, além de Florianópolis e Céu Azul, no Paraná. Em abril deste ano, a Anvisa expediu um alerta sobre novos casos de adulteração e falsificação do Botox.
Remessas do produto foram interceptadas com falsa descrição do conteúdo, prazo de validade adulterado e frascos do idioma turco. Os alvos da operação vão responder pelo crime de contrabando. Outra ação deflagrada hoje foi da Polícia Civil para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, que movimentou mais de R$2 milhões em menos de um ano. 3 pessoas foram presas. Foram cumpridos ainda 3 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em 8 cidades catarinenses. A Justiça também determinou o bloqueio de R$6 milhões em contas bancárias e a indisponibilidade de bens e veículos. As investigações começaram em janeiro do ano passado, após a prisão de um homem com 120 quilos de cocaína em Barra Velha, no litoral norte do estado. Os agentes identificaram outros suspeitos e descobriram que esse esquema usava laranjas e empresas de fachada para ocultar o dinheiro do tráfico. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 120 quilos de maconha durante uma abordagem de rotina na BR-101 em Torres, divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Os agentes abordaram um carro com placas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Dentro do porta-malas estavam os pacotes com a droga, que totalizaram 122 quilos do entorpecente. O motorista de 30 anos de idade foi preso em flagrante por tráfico e confessou que havia buscado a maconha em Foz do Iguaçu, no Paraná, e que o destino final era a capital gaúcha, Porto Alegre. Olha, um homem suspeito de ter furtado um cofre com mais de R$200 mil em dinheiro em Blumenau foi preso pela polícia nesta quarta-feira. O crime ocorreu neste sábado, quando o homem entrou na casa no bairro Ponta Aguda e levou o cofre. Câmeras monitoraram e registraram o momento em que o suspeito deixa a casa com o cofre em um carrinho de mão. Você viu nas imagens? O cofre foi localizado arrombado às margens de um rio em Indaial. O homem foi preso por furto e porte ilegal de arma de fogo. O dinheiro foi todo recuperado. A Polícia Civil investiga um possível envolvimento de outras pessoas neste crime. E o corpo de um dos 3 pescadores desaparecidos no norte do estado foi encontrado nesta quarta-feira. Você viu o caso aqui no jornal. As informações com o repórter William Tenório. Após 8 dias de buscas realizadas pela Marinha e bombeiros, foi localizado o corpo do pescador Olívio João da Silva. Na manhã de ontem, bombeiros foram acionados após um corpo ser encontrado na Praia do Ervino, em São Francisco do Sul. O corpo foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Joinville e reconhecido por familiares. Olívio saiu para pescar na localidade de Itajuba, em Barra Velha, e desde então não havia mais sinais de seu paradeiro. A embarcação do pescador foi encontrada à deriva por outros pescadores que navegavam pelo local 2 dias depois. Ainda há outros 2 pescadores desaparecidos na região. Adolar Ângel, de 56 anos, e Sérgio Ignovski, de 73 anos, desapareceram após navegarem próximo ao farol da Ilha da Paz, em São Francisco do Sul. O último contato deles com familiares foi por meio do celular no início da noite do dia 8 deste mês. Os pescadores moradores de Joinville informaram que chovia muito e o mar estava agitado naquela noite e por isso estavam retornando. As condições climáticas no mar, no litoral norte do estado, podem ter influenciado no desaparecimento dos pescadores. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. A seguir por aqui tem o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, nossos repórteres mostram o que provocou as manchas alaranjadas em praias da capital e de Balneário Camboriú. Os detalhes logo após o intervalo. Continue com a gente. De volta com o Band Cidade para falar de política. É momento para o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Estamos na reta final da pré-campanha e aqui na capital, efervescente o clima. Muitas emoções, eletrizante. Veja só, aqui, Jean Loureiro, Dário Berger, com o telão do União Brasil ao fundo e a ex-secretária de Jean, Maria Cláudia Goulart. Mais uma forçada de barra de Jean Loureiro na direção dos seus companheiros do União Brasil. Mas a convenção está marcada e convocada, tanto a do PSDB, de Dário, quanto da União Brasil, aqui na capital presidido o partido por Jean, ambas as convenções programadas para sábado.
Se até amanhã o presidente estadual, o deputado federal Fábio Chiochetti, não conseguir, via direção nacional, derrubar a convenção, aí Inês é morta. E Dário Berger vai ficar com o tempo do União Brasil. 2 ex-prefeitos num projeto comum. Vamos lá. Aqui nós já temos Topázio Silveira Neto, o seu grande aliado e apoiador Jorginho Melo, do PL, que deve indicar como vice, muito provavelmente, Mariane de Matos, vereadora. Aí fica dobradinha. Topázio já sabendo que não terá Jean, mas na expectativa de receber União Brasil, o tempo de televisão, porque os 3 estaduais e os 4 vereadores já estão com ele. Próximo telão. Aqui nós temos Ângela Min com Pedrão Silvestre, que vai ter sua candidatura formalizada na próxima semana. Relembrando, Dário Berger, por enquanto, só tem o PDT. E na expectativa do União Brasil, já Topázio não. Topázio tem Republicanos, Podemos, Novo, o seu PSD, o PL de Jorginho Melo, e está me faltando um outro partido aí. São 5. Portanto, reforçado. Pedrão está sozinho. Agora, é interessante a gente observar, Ângela Min, ex-prefeita também de 2 mandatos, assim como Jean e Topázio, Jean e Dário. Agora, Jean se reelegeu em 20, com Topázio de vice, no primeiro turno. Ângela Min não fez nem 7% dos votos. Quem apoiou Ângela Min? Um outro ex-prefeito, Dário Berger. Portanto, quando 2 ex-prefeitos estavam juntos, Dário apoiando Ângela, não deu certo. Vamos ver agora Jean com Dário. Sim, porque Dário saiu de Ângela e foi para um outro circuito e agora tem o apoio de Jean, para vocês verem que é o samba do crioulo doido, completo. Vamos lá. E aí, o Vanderlei Lela, com Lula e Geraldo Alckmin. Lula que teve aqui em Santa Catarina, Dário como candidato ao Senado, pelo PSB, correligionário de Geraldo Alckmin. Agora esses 2 estão com Lela. Próximo telão. Aí nós temos Guilherme Boulos, candidatíssimo à Prefeitura de São Paulo, pela 2ª vez, disputando a possibilidade de chegar no 2º turno, concretamente. Se aquela candidatura lá vai ajudar o deputado estadual Marquito, aí não se sabe. Vamos observar o desenrolar. Marquito Abreu, deputado estadual do PSOL. E lembrando, Lela tem consigo, além do seu PT, os outros 2 que já estão na Federação do Partido dos Trabalhadores, o PV e o PCdoB. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Você confere todos os dias o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade e também a coluna do Prisco no portal TVBV Online. Olha só, o cultivo de moluscos foi suspenso em praias da capital e de Balneário Camboriú. O problema está relacionado ao chamado fenômeno da maré vermelha, causado por uma toxina que deixou alaranjadas as águas desses locais. Nos últimos dias, uma mancha alaranjada no mar tem chamado a atenção em praias do litoral catarinense. Conhecido como maré vermelha, o fenômeno deixou os maricultores preocupados. Santa Catarina é o único estado brasileiro que tem ativo o Programa Higiênico e Sanitário de Moluscos e a floração ela indica a presença de toxina. Os locais que têm presença interdita prontamente. Os lugares que não têm a presença da ficotoxina se mantém o mercado. O consumidor ele tem que estar atento aos laudos ofertados pela SIDASC, que é o órgão regulatório. E a partir do momento que os laudos estão disponíveis todos os dias, o consumidor ele vai procurar comprar nos lugares que têm a devida inspeção sanitária e dos produtores de confiança que têm a obrigação de estar com a informação
pronta todos os dias, né? O surgimento das manchas levou à interdição do cultivo de moluscos nas praias da Costeira, Freguesia do Ribeirão, Caieira da Barra do Sul e Taperinha, em Florianópolis, e nas praias do Cedro Pontal e Enseada de Brito, Maciambu, em Palhoça. Nesta quinta-feira, as mesmas manchas foram vistas na Praia de Laranjeiras, em Balneário Camboriú, no litoral norte. A maré vermelha é caracterizada pela concentração de microalgas, o que levou à interdição de alguns pontos de cultivo de moluscos no litoral catarinense. A preocupação está relacionada ao consumo de produtos contaminados por uma toxina. De acordo com a Cidesc, a ingestão da toxina pode provocar problemas gastrointestinais. Os sintomas principais causados por essa toxina em específico são diarreia, vômito e náuseas, né? Na verdade, são sintomas gastrointestinais que podem ser confundidos com outras intoxicações, mas que com as análises e com os sinais clínicos a gente consegue detectar a presença, a contaminação pelo consumo dos moluscos. A tendência é que após alguns dias a maré vermelha desapareça normalmente e a produção e o consumo voltem a ser liberados. Essas coletas são feitas semanalmente, dependendo dos resultados obtidos, a gente libera ou não essas áreas. Então, provavelmente amanhã vão sair novos laudos e aí a condição pode ou não se alterar. A restrição é relacionada ao consumo do alimento cultivado no período em que a alga foi identificada, o que não vale para o consumo de produtos que estão em estoque de bares e restaurantes. Os estoques retirados da água anteriores à interdição, se eles estiverem acondicionados nas formas corretas sobre temperatura, né, os produtos já congelados, os produtos já processados, esses produtos não têm nenhum problema de serem ofertados para o mercado. Os locais onde se vai consumir os moluscos frescos, esses precisam ser provenientes de áreas que não estão interditadas. Por isso a informação é a base de tudo, né? Falar em frutos do mar, a safra da tainha já está perto do fim. Para a pesca industrial, o fim foi antecipado, porque as embarcações já pescaram o que havia sido autorizado. Na modalidade industrial, já foram pescadas 384 toneladas de tainhas neste ano, o que atingiu o limite estabelecido pelo governo federal. 7 barcos industriais do sul e do sudeste do país tinham liberação para atuar neste ano. De acordo com o Sindicato dos Pescadores, a pesca industrial arrecadou mais de 17 milhões de reais somente aqui em Santa Catarina. Na capital Florianópolis, o total pescado chegou a 425 mil tainhas. A temporada de pesca da tainha acaba no dia 31 de julho. Um levantamento feito pelo Ministério Público Estadual trouxe dados preocupantes sobre a poliomielite. Segundo o MP, a cobertura vacinal contra a doença está abaixo de 50%. A campanha deste ano imunizou apenas 43% das crianças do estado, bem distante da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde. As maiores cidades catarinenses tiveram índices de cobertura muito abaixo do esperado. Em Joinville, apenas 20% do público-alvo foi imunizado. Na capital, Florianópolis, o número de vacinados soma apenas 17%. Blumenau, com a terceira maior população do estado, vacinou só 24%. Em Lages, 13%. A poliomielite é uma doença viral contagiosa, principalmente entre as crianças de até 5 anos, e pode causar a paralisia infantil. Foi a vacinação em massa nos anos 80 e 90 que erradicou a doença em todo o país, há mais de 3 décadas. Bom, a Vigilância Epidemiológica Estadual informou hoje que a cobertura vacinal contra a polio entre crianças menores de 1 ano de idade em 2024 é de 71,59% e que trabalha para atingir a meta estipulada pelo Ministério da Saúde para todo o ano de 2024, que é de 95%. A vigilância destacou ainda que entre os dias 27 de maio e 14 de junho, a campanha de vacinação contra a doença no estado teve cobertura de 43,43% e que este percentual não tem relação com a cobertura estadual geral de 2024.
A massa de ar seco, também chamada de sistema de alta pressão, segue a influenciar o tempo em Santa Catarina. O dia vai ter até alguns nevoeiros isolados na madrugada e início da manhã, mas ao longo do dia, presença de sol entre poucas nuvens em todas as regiões do estado. Essa é a previsão. As temperaturas vão estar baixas ao amanhecer, com mínimas entre 4 e 7 graus e uma pequena chance de geada isolada para as áreas mais altas do Planalto Sul. Ao longo do dia, temperaturas mais agradáveis, aí com máximas entre 20 e 25 graus. Confere aqui comigo no telão. Capital do estado, Florianópolis, mínima de 14, máxima de 20 graus. Joinville, no norte catarinense, mínima de 12, máxima de 23. Blumenau, Vale do Itajaí, mínima de 13 e máxima também de 23 graus. Viramos a página, mais detalhes do tempo. Criciúma, sul catarinense, mínima de 9, máxima de 23 graus. Na Serra, Lages vai ter variação entre 8 e 20. E em Chapecó, no grande oeste do estado, mínima de 11 e máxima de 24 graus. A seguir por aqui, reflexo do aumento da gasolina para as distribuidoras já é sentido nas bombas dos postos de combustíveis em Santa Catarina. E no esporte, na abertura da 16ª rodada da Série B, Chapecoense tem duelo fora de casa contra o Novo Horizontino. Os detalhes no bloco final, a gente volta já já. Estamos de volta. Depois do aumento no preço da gasolina para as distribuidoras no início do mês de julho, motoristas já verificam um reflexo nas bombas dos postos de combustíveis de Santa Catarina. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, feito em 13 cidades catarinenses, a elevação do preço médio da gasolina comum nas bombas chegou a 0,68%. A pesquisa foi feita entre os dias 7 e 13 de julho e indicou que o preço médio no estado passou de R$ 5,86 para R$ 5,90. Entre as cidades pesquisadas, Florianópolis segue com o menor preço médio, R$ 5,74, seguida por Criciúma, R$ 5,81, São José, R$ 5,87 e Blumenau, com preço médio de R$ 5,89. Brusque foi a cidade com o preço médio do litro mais caro, R$ 6,27, seguida por Videira, no oeste, Laguna, no sul e Mafra, no Planalto Norte do estado. Começa hoje a 16ª rodada da Série B do Brasileiro. A Chapecoense tem duelo fora de casa contra o Novo Horizontino. O duelo está programado para o estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior de São Paulo. Para este jogo, o técnico Humberto Louser vai ter o desfalque do zagueiro Bruno Leonardo, que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Eduardo Doma e João Paulo podem entrar na vaga. Por outro lado, o centroavante Perotti, recuperado de lesão, fica à disposição do treinador. O lateral esquerdo Felipe Vieira, recentemente contratado, está relacionado para o jogo. O zagueiro Rodrigo Moledo ainda aguarda pela regularização. A Chapecoense é a 16ª colocada da Série B com 18 pontos. Se perder, o time catarinense corre o risco de terminar a rodada dentro da zona do rebaixamento. Novo Horizontino e Chapecoense se enfrentam logo mais às 9 horas da noite. Agora o assunto é a saúde no prato dos estudantes. Em Trombudo Central, no Alto Vale, houve a segunda mostra de alimentação saudável, um encontro voltado a merendeiras de toda a região. Confira. Pão de peixe, bolo de banana com pinhão, waffle de milho verde foram algumas receitas apresentadas na segunda mostra de alimentação saudável promovida pela Amave e voltada a merendeiras. Os pratos, vindos de municípios diferentes, foram avaliados e premiados durante a mostra. A Maria, que trabalha em uma unidade de educação do bairro Fundo Canoas, representou o Rio do Sul com essa receita, bolo de feijão e uvas passas, sob supervisão da nutricionista Aline. A nossa receita tem a intenção de reduzir o teor de açúcar dos nossos bolos e além de trazer um fator nutricional bastante positivo, que é a questão do ferro. As receitas criativas, que têm como base alimentos típicos de cada município, servem de inspiração para quem busca inserir no cardápio dos estudantes alimentos saudáveis e que, ao mesmo tempo, agradem ao paladar dos alunos.
Cerca de 250 merendeiras de todo o Alto Vale e nutricionistas participaram do encontro. Essa foi a segunda edição do evento que a MAV pretende realizar anualmente. No ano passado foi em Laurentino. E apesar de o foco ser a alimentação saudável para os estudantes, as atenções também se voltam para a saúde e o bem-estar das profissionais que trabalham na cozinha. Por isso, o evento contou com palestras sobre alimentação saudável para elas também e a importância de atividades físicas. Elas têm recebido bastante orientações de receitas de uso da agricultura familiar, de produtos orgânicos também. Então, a gente está instituindo, em função até do cumprimento também da legislação, baixo teor de açúcar, teor de sal, né? Assim que o recesso escolar terminar, as nutricionistas e merendeiras poderão colocar em prática o que aprenderam na mostra. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade, na sequência o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.